boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu grande amigo João Peixoto. Tudo bem, João? Como é que você está? Tudo bom, Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Ótimo, que bom te ver aqui. O João, de vez em quando, acho que é a terceira vez que aparece, mas é que ele tem muita coisa para falar, minha gente. O João sabe muito. João, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho. Bem, se apresenta de novo, né? Vai, João Peixoto. Quem é João Peixoto? Vai que algumas pessoas não viram os outros episódios, né, João? João Peixoto, sou o CEO da Ouro Preto Investimentos, que é uma gestora especializada em fundos de crédito privado, em FDICs. Isso aí. Especialmente FDICs. E o João manja muito, sabe muito. Os primeiros FDICs do Brasil você estava junto, não estava? Os primeiros não, né? Os primeiros FDICs saíram em 2002, foram 3 FDICs em 2002, em 2001 saiu a legislação, né? Tá. Então esses aí eram FDICs grandes, tinha um FDIC até de crédito estudantil e outro do Banco BG Max, né, eu acho. Então não estava nesses primeiros não, mas depois logo comecei a fazer. Já começou a fazer. Estamos falando aí de quê? De quase 20 anos só de FDIC, só fazendo FDIC. Só trabalhando com FDIC, né, especificamente. Sim. Ou especialmente, mais exemplo. Não, especialmente, né, mas eu fui imobiliário, FIP, vários fundos estruturados aí, né? Eu vi todo esse mercado mudar, o mercado de capitais, ele cresceu muito em tipo de ativos, né? Quando tudo começou a partir de 2000, né? Mas em 2001 surgiu o FDIC, 2006 FDIC NP, os primeiros CRI começaram a ser lançados em 2005, o fundo imobiliário também mudou completamente em 2009, mais ou menos. Tesouro Direto não tinha, né? Nossa, Tesouro Direto. Tesouro Direto, até a história que me contaram, que eu não sei se é verdadeira, né? Isso aí foi criado até acho que no primeiro governo Lula, não sei, né? Que era o Gusquem, que era... Tá. Ele foi nos Estados Unidos, viu que o americano podia comprar títulos do Tesouro e falou, por que isso aqui não tem no Brasil e tal. Parece que ele que deu essa ideia, não sei se isso aí é boato, se é mito ou não, né? Mas é que ele deu essa ideia que realmente você, para comprar título do Tesouro, você tinha que ter uma conta, né? A Selic é uma conta cara, então não era acessível para o investidor de pessoa física, né? Investidor pequeno. Então isso aí também abriram o Tesouro Direto, né? Essa possibilidade de você comprar diretamente títulos públicos. Então o mercado mudou muito, né? Mudou muito a partir de 2000 para cá. E o João estava lá. Ampliou tudo, exatamente. Estava lá vendo, participando, fazendo alguma coisa, né? Mas assim, foi uma revolução, né, na minha opinião. Não tem a menor dúvida. O mercado de capitais era muito fraco, né? Muito incipiente ali, só tinha as ações, né? Só tinha poucas empresas de capital aberto. Era debento. Hoje você tem poucas empresas, mas aí já é outro problema, né? Aí já reflete um pouco a fraqueza da economia brasileira como um todo, né? Se tivesse empresas mais sólidas, empresas melhores, eu teria mais empresas de capital aberto. A economia crescesse também, né, João? Ou então aquelas empresas também que às vezes dão muito certo no Brasil, crescem muito, são compradas, né, por outras empresas estrangeiras que não querem abrir o capital aqui, ou então não faz sentido para elas abrirem o capital, né, porque não necessitam de captar recursos, especialmente no Brasil. É uma situação triste. Então assim, aí é diferente. Mas o mercado de crédito é outra história. Né? O mercado de crédito, todo mundo precisa de crédito, desde do cara de varejo, desde do cara mais simples, né? O cara mais pobre, a empresa mais rica, todo mundo precisa de crédito. Todo mundo precisa de crédito. E a gente vai falar um pouquinho sobre... Então, eu queria começar a conversa, João, com acho que alguma coisa, um fato, né, que acho que dominou o primeiro semestre, quando a gente fala de crédito, né, corporativo, que foi Americanas, né? Certo. Acho que Americanas, ela é um fato que, assim, ela causa uma onda, é como aquele negócio, cai uma pedra assim, levanta aquela onda e tal. Assim, Americanas, qual foi o impacto de Americanas, na sua opinião, no mercado de crédito no primeiro semestre desse ano? Crédito corporativo. Olha, o mercado foi um impacto absurdo, né? Impacto negativo, né? Absurdo. Acho que, foi uma coisa que no teu dia a dia é tangível. Me conta um pouquinho. No meu caso, a gente
não sofreu tanto, porque a gente não tinha nenhum fundo que comprava debêntures das Americanas, e a gente só tinha, pegando recebíveis ali, tendo Americanas como sacado, a gente tinha 1 milhão e pouco, e foram pagos R$1,5 milhão ali. Mas o sacado era os clientes da Americana, né? Essa é a vantagem da securitização, é bom deixar claro, né? A Americana teve um problema. E também esse pagamento aí aos fornecedores, ele foi o ponto menos dramático da coisa. Né? Até porque a gente tinha que pagar os fornecedores, também não tinha coisa para botar, não tinha produto para botar na loja também. Mas muitos fornecedores também já foram prejudicados, já fecharam os negócios, fornecedores que dependiam exclusivamente da Americanas, assim, porque viu que o problema da Americanas é a continuidade do negócio, né? O que está em risco ali é a continuidade, né? Se a empresa já não, tendo com toda a fama que ela tinha, e prestígio e capital, ela conseguiu gerar esse rombo e deu errado, imagina depois do escândalo, né? Sim. Porque é fraude, né? Ele é fraude, então, está falando agora diferente, né? Mas a questão é que todas as empresas, isso é uma questão, um problema mundial, né? Está todo mundo muito endividado, né? E quando as pessoas falam, mas por isso o crédito privado ele é arriscado, isso, aquilo, eu falo, bem, se a empresa está endividada, o crédito ele tem a preferência, né? A última coisa que o cara paga é o acionista, né? Sim, você é acionista da alegria e da tristeza, né? Então, se as empresas estão endividadas, elas têm problema em honrar os seus créditos, elas terão igualmente problemas em sobreviver e pagar seus acionistas, né? Ou ter lucros e pagar para os acionistas. Então, tudo está imbricado ali, tudo está interligado. Né? Mas você acha que a Americana, você nota que as empresas elas tiveram realmente mais dificuldade com o crédito? O crédito ficou mais caro e mais escasso para as empresas? Depois de Americanas? Nesse primeiro semestre? Eu acho que teve uma retração, sim, do crédito, mas menos do que eu achava que deveria ter. O problema é que não tem muita alternativa, né? Os bancos têm mais dinheiro do que... um ponto, você tem um ponto. A carteira de crédito é metade do dinheiro que eles têm para emprestar. Então, tem muito dinheiro, título público, né? 60%. Então... Eu acho que também o crédito já estava num patamar muito alto, né? A taxa de juros estava num patamar muito alto. Então não tem mais como você espremer também o tomador de crédito ali. Mas se o crédito tivesse num patamar mais baixo, se a taxa de juros estivesse num patamar mais baixo, aí a gente ia verificar exatamente esse movimento de você ia ter mais gente pendurada no crédito que ia aumentar a taxa de juros para todo o entendi. Corporativo. O ponto é que já estava perto do teto. Já estava perto do teto. Quer dizer, se você pegar uma grande empresa, e aí vem a distorção do mercado brasileiro, que é a distorção do governo. O Brasil é um país sempre de taxas de juros muito altas, né? As taxas de juros, a taxa básica de juros muito alta. Então, você não tem aquela diferença que teria que ter entre o título público, né, e o título privado. O título privado tem que pagar 2, 3, 4 vezes mais caro que o título público. Então, numa situação ideal, o título público estaria pagando 3%, a inflação seria 2%, e o crédito privado, o empréstimo estaria pagando 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E aí você viria essa variação. Agora, a partir do momento que você tem uma taxa de juros tão alta, tão elevada, né? 13, estava 13,75, baixou agora, não tem gordura, né? Você pega as grandes corporações, as grandes empresas, elas acabam pegando um crédito a 102% do CDI, a 105%, a 103%, que não faz o menor sentido, na minha opinião, né? Mas o problema é que você tem um governo que enxuga, né, como se fosse um aspirador, né? Ele puxa tudo, além de ser um governo gastador, além de ser um governo que sempre tem déficits fiscais elevados, ele suga a poupança nacional porque ele gasta demais, na verdade. Demais, exatamente. Como dizia o Delfim Neto, o governo não cabe dentro do Brasil, né? O Estado brasileiro ele não cabe dentro do Brasil. Caro. É um negócio pesado demais. É um
uma coisa difícil de carregar, né? Um dos problemas, é um dos motivos pelo qual o Brasil não cresce, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, João. Você acha que a gente teve agora no primeiro semestre algumas RJs, né? Light é um caso, Marisa, teve alguns casos de RJ, né? Você acha que são questões específicas? Você acha que é porque a taxa de juros estava há muito tempo muito alta e o Brasil também estava num momento ruim? O que te chama a atenção nesse primeiro semestre? Porque foi um primeiro semestre assim que chama a atenção, né? Pelo tamanho das empresas que entraram em RJ, pelo número, né? RJ tem um monte de empresa que entra, mas a gente de uma hora para outra. Light me parece ter, pelo que eu li, tem umas situações bem específicas lá por conta do Rio de Janeiro, né? Mas... Hudson, você tem uma coisa certa, é que toda empresa mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Né? Nossa, não fala assim. A empresa é um ciclo na vida, como um ser humano, né? Você nasce cheio de saúde, começa a envelhecer e começa a aparecer um pepino atrás do outro. Nem fala, João, nem fala. No final o cara morre. A empresa também. Então as empresas chegam uma hora, elas vão dar o calote. Se tem uma coisa certa no crédito, é o calote. Se tem uma coisa certa. Todas as empresas que há 20 anos elas estavam ali se destacando na bolsa, não existem mais. Você pega a bolsa dos Estados Unidos ali, pega 30 anos, pega as 30 maiores empresas na bolsa, que estavam na bolsa dos Estados Unidos, não são as mesmas mais. Aquelas empresas já morreram, já não foram compradas, mais, né? Ou foram compradas, ou faliram, ou quebraram e tal. Então tem um ciclo, você vai pegar lá no passado, né, pega uma Xerox, uma Kodak, quantas empresas. Nossa! Né? Hoje, quem está se destacando é uma Tesla, né, Alphabet, umas empresas que começaram há 20, 25 anos. E aquelas empresas que há 40 anos estavam se destacando, já não existem mais, ou quebraram e tal. Então isso aí é normal. A questão é que você tem que saber administrar isso. Né? Assim como o investimento em ações, aquela história do tipo, você invista em ações e espere 25 anos que você vai ficar rico, é uma mentira, porque em 25 anos a maior parte das empresas quebraram. Né? Porque quando você investe em ações na empresa é porque ela já está numa fase de sucesso, ela já tem 20 anos de existência, 15, 10 anos de existência, ela já provou que ela tem sucesso. Aí ela abriu o capital, aí você investe, abriu o capital, exatamente. Você, quando ela chega na bolsa, é porque você vai ser o último a investir. Né? E aí, obviamente, ela vai viver 40 anos, não vai existir. As pessoas, os sócios, os fundadores desaparecem. Né? Tudo se modifica. Aí você está dando um depoimento a favor dos fundos passivos, né? Que pelo menos os índices vão mudando a composição conforme a economia vai mudando, vai segurando esse problema quando você investe em empresa só. Você está dando por isso que os ETFs é um sucesso. Está dando um argumento para os ETFs aí, né? Passivos. O ETF é um sucesso exatamente porque ela acompanha isso. Né? Por isso que a BlackRock tem 10 trilhões aí de valor, exatamente, porque lançou muitos ETFs, foi um grande sucesso. Agora, então assim, não me espanta. Mas é que foram assim, concentrado, né, João? Muita gente associou a Americana, que assim, eram empresas que tinham muito crédito e quando as condições de crédito pioraram, elas acabaram não conseguindo. Mas eu não sei se eu concordo com que no caso específico da Americana teve a fraude, quer dizer, você tem uma empresa que durante 10 ou 20 anos os caras vinham dando uma pedalada. Então ali tem esse problema de fraude e tal, né? Mas você não consegue mais pedalar quando a coisa complica, né? Que é aquela história, né? Quando baixa a maré que você percebe quem está nadando pelado. Você descobre quem está nadando pelado. Então quando a taxa de juros sobe do jeito que subiu, né? A taxa de juros passa de 2% em um ano e bate e multiplicada por 5, 6, até mais, né? Chega a 13, aí as empresas vão quebrar, é claro. Independente da pedalada ou não, né? Depende do tamanho do teu balanço, né? Você pega um balanço com receita caindo, numa economia que não cresce, taxa de juros pressionando do outro lado. Aí aumenta numa hora, restrição de crédito. Você cria uma situação daquele cara que é meio que o equilibrista, uma hora ele faz um negocinho qualquer errado, ele cai, né? Perfeito. Então, o que na verdade espantou na Americana é o fato dela ter os maiores acionistas serem os caras mais ricos do Brasil, isso é uma fraude. Então,
Na verdade, mas o Brasil também é a terra da impunidade, aí ninguém paga a conta, ninguém é preso, ninguém vai para cadeia. O risco de fazer errado é até baixo. Né? O risco de fazer errado é baixo. Então, aqui, por o isso custo, que tem tanta... o custo de fazer errado é baixo. E o custo de fazer, exatamente. Então, por isso que o Brasil, tem uma frase também que eu gosto muito para descrever o Brasil, que é: como você não pune o abuso, então você coíbe o uso. Então, por isso que o Brasil é tudo muito burocrático, tudo muito difícil, porque você tem que gastar muita energia para prevenir as fraudes, os golpes, as sacanagens, porque você não pune, né? Então... É o que um pouco que na crise de 2008 falaram, né? O Brasil sofreu pouco, mas é tantas amarras para você criar e inovar no Brasil, no mercado financeiro. Não estou nem dizendo estou nem me posicionando, mas a verdade é que o mercado americano tem menos. Então ele inova mais, acaba de repente indo para alguns lugares correndo mais risco. O Brasil você não consegue, é o que você falou, não deixa avançar para não aumentar o risco, também você não inova. Então quando dá uma crise, o cara que inovou mais tem mais problema do que o cara que não inovou. Então na crise até o ponto, mas quanto é que você deixou de andar porque você ficou segurando todo mundo, né? Isso é cultural, né? Isso não é uma coisa que vem de agora, mas vem de séculos, né? Então dificilmente você muda esse tipo de coisa, dificilmente você não consegue foi gostando da tua frase do abuso do uso, vou usar. Então você vai, coisas que você, por exemplo, no meu mercado lá, a gente tem muitos fundos que compram crédito, duplicatas, né? Então você explicar para um americano que uma empresa emite duplicata fria, o cara não entende, mas como emitiu duplicata? Não existe a duplicata fria, ou que vende um crédito para 2, 3 empresas, né? Porque isso é simplesmente um crime que tem consequências imediatas. O cara é imediatamente preso, né? O cara é denunciado e preso nos Estados Unidos. É o que a gente vê acontecer. Você comete um crime na estrada, você vai imediatamente para a prisão. Você está andando bêbado nos Estados Unidos, dirigindo bêbado, você vai para a prisão. Aqui no Brasil você tem o direito de falar: não estava bêbado, você está cambaleando. Você é preso cambaleando com uma garrafa de pinga na mão, e você fala: não, eu tenho direito, não quero fazer bafômetro, é direito meu. Complicou. Aí você entendeu? Brasil. Mas aí se a gente for por esse lado, a gente vai. Então aquilo. Então realmente. Aqui tem toda realmente uma cultura de impunidade, e que depois você não consegue mudar isso, porque todo mundo se acostuma com isso, todo mundo conta com essa impunidade, né? Então, por exemplo, mentir ou fazer um formulário falso, mentir num formulário, isso é normal, né? Assinar por um amigo, né? São aquelas coisas que assinar a chamada na aula, né? Aquele tempo da aula. Bota meu nome. Essas malandragens todo mundo faz, né? Agora, o chocante da americana realmente foi a fraude, né? Diferente de outras situações, quer dizer, agora as outras empresas estão aumentando muito a empresa em RJ, também está muito associada a fraudes também, há muito fraudes, pessoas que virou uma indústria de RJ, exatamente porque a legislação é leniente, ela é complacente com a empresa que entra em RJ, né? Então teria que mudar a legislação, ou seja, a empresa teria que falir mesmo em vez de entrar em RJ, porque as pessoas... Mas em teoria o RJ é aquela chance que você tem de, né? O princípio o cara de boa fé teve um problema, vamos dar uma chance agora dele. É que no Brasil as pessoas não sabem usar a legislação, né? Você dá a mão, o cara quer o braço, aí o cara abusa, faz. É aquele problema que eu falei. Se a pessoa soubesse. O propósito da legislação é excelente, né? O propósito da legislação de RJ era você salvar a empresa, separando ali a parte podre, né? E vendendo, porque antigamente a empresa, quando você tinha a lei normal de falência concordata, você não conseguia fazer isso. Mas o juiz não entende, os advogados não entendem, então eles deturpam a legislação, deturpam tudo, empregam mal, assim, mas a lógica da RJ era você salvar a parte boa, né? E saber que a empresa tem uma parte que quebrou aqui, mas a empresa tem bons equipamentos, funcionários, então você poderia vender aquilo sem salvar, sem contaminar o resto, sem que aquilo fosse contaminado pela situação de falência, né? de debacle da empresa.
Mas acontece que as pessoas não sabem, a justiça é lenta, o juiz não decide, demora a decidir, não entende. Esse é o problema do Brasil. Aí tem toda uma coisa que acaba a coisa não funciona direito. Mas vamos aqui. Me conta uma coisa, que senão a gente já vai acabar. Mas voltando à questão do crédito ali, que é a questão que é. O que está acontecendo? Como eu falei, o mercado mercado de valores imobiliários, né, está crescendo muito, né? Assim, o mercado financeiro tem duas áreas, né? O mercado bancário e o mercado de capitais. O mercado de capitais eu acho que tende a crescer muito mais agora no Brasil. Nos Estados Unidos sempre foi um mercado muito grande, robusto, que sempre rivalizou ali com o mercado bancário, ambos muito fortes, mas nos Estados Unidos também o mercado de capitais está crescendo muito mais robusto do que o mercado bancário está sofrendo muito nos Estados Unidos, né? Com retornos baixos, bancos quebrando, aquelas coisas todas, mas eu acho que então esse modelo de banco tende a diminuir e o mercado de valores imobiliários tende a crescer e tende a dar muito mais crédito, o crédito vai vir muito mais do mercado de capitais comparado ao mercado bancário. Só que no Brasil o mercado bancário já estava concentrado e é muito seguro, porque estava concentrado em poucos bancos. O que falta no mercado de capitais, no mercado de crédito? Falta que surjam operações que pareçam com um modelo de banco. Por que o banco, um grande banco, por exemplo, o caso da Americanas. Os fundos de pensão tiveram prejuízo, vários fundos que compravam debêntures da Americanas tiveram prejuízo, e isso para um fundo de investimento é dramático, né? Sim, isso destrói um fundo de investimento. Já os grandes bancos também tiveram prejuízo gigantes. Os grandes bancos tiveram muito mais prejuízo, porque eles tinham muito mais papéis da Americana do que os fundos de investimento, né? Só que o grande banco ele consegue absorver essa porrada, né? Porque um fundo de crédito não consegue. Por quê? Porque o fundo de crédito não tem uma estrutura que consiga suportar, que é uma estrutura de banco que você tem lá um patrimônio dos sócios. Quem que sofre com isso? É o patrimônio do sócio, é o patrimônio do banco, né? É o dinheiro que pertence aos acionistas. Então o banco vai deixar de dar lucro ou vai ter um lucro menor, certo? Mas não vai deixar de pagar o CDB, o RDB, a letra de crédito financeira, a letra de crédito que ela vendeu, o papel que ele colocou no mercado. Então, os bancos grandes continuam sendo um investimento mais seguro, né? Só que, por razão disso. Só que no futuro eu acho que, e aí a estrutura do FDIC, ela na teoria, sensacional. Né? Porque a princípio é subordinação, né? Você tem a cota subordinada, alguém que está comprando o risco. Né? Mas quem compra debênture em geral não são os FDICs, né? São fundos de renda fixa ou fundos multimercados. Tá? Fundos multimercados. E eu acho que esse modelo, ele teria que migrar para o modelo de FDIC. E mesmo assim, porque o crédito você tem que ter pulverização. Cara, isso é regra número 1 de crédito, pulverização. Taxas elevadas, o spread adicional em relação à taxa básica de juros, porque é isso aí, tudo é que vai suportar as porradas que vai levar. Porque você tem uma coisa certa no crédito, é inadimplência. Né? Você tem que calcular direitinho ali para saber o seguinte, qual que é o problema do fundo de renda fixa que compra uma debênture ou do fundo multimercado que compra uma debênture? Ele não tem esse colchão que o FDIC teria na subordinada, né? E ele não tem, então o impacto aí de uma inadimplência é um negócio, destrói o fundo, né? Porque o valor da cota cai 1, 2, 3% em um mês, 4%, todo mundo vai sacar, claro, porque ninguém quer perder dinheiro, todo mundo vai sacar e o fundo é destruído. Né? Não, todo mundo sabe, não consegue recuperar, acabou isso, não consegue recuperar, seguinte já não aparece direito nos rankings, já não cabe diferente também. de um fundo de ações, né, que as pessoas suportam uma queda de 30%, 20%, 40%, que na esperança de que lá na frente volta, e às vezes voltam mesmo, às vezes também não, às vezes não voltam, né? Mas
Eu acho que no futuro, assim, as pessoas vão aprender no mercado de capitais a fazer fundos mais sólidos, assim, fundos de crédito. Porque eu acho que o fundo de crédito, o mercado de capitais vai... Mas fundo de crédito, você quer dizer uma estrutura de FDIC ou fundo de crédito numa estrutura do anexo 1, um multimercado de crédito, não, renda fixa? No fundo de crédito, no modelo... e aí tem uma controvérsia se pode fazer no mesmo modelo do FDIC, né? Porque a grande questão do FDIC é você ter uma ordem, né? Ter a subordinação, né? No futuro, isso ainda não é permitido em outros fundos, você pode cobrar diferentes valores de taxa de gestão, isso, aquilo, mas não tem essa estrutura que é típica do FDIC, né? Às vezes tem acho que 1 ou 2 fundos imobiliários só que tem uma estrutura desse tipo, que a CVM, acho que mas já é imobiliário, uma estrutura de chamado de fundo mais alternativo, estruturado. Né? Mas qual que é o X da questão ali? O que é? É você ter uma classe de cotas que se subordina às demais em matéria para resgate e amortização, para recebimento do que é o que você falou, né? Como se fosse o colchão de liquidez do acionista. Exatamente. Porque aí porque o FDIC, na verdade, a estrutura do FDIC é a estrutura de qualquer empresa e é a estrutura de qualquer banco, né? Ou seja, primeiro qualquer empresa ela tem que pagar suas dívidas, para depois... E o que segura o endividamento da empresa? É o patrimônio que a empresa tem, né? É o patrimônio, são os imóveis, equipamentos, tudo aquilo que a empresa tem, né? Que é essa lógica. O banco é a mesma coisa, né? O grande banco, por que o grande banco ele é sólido, né? Porque ele tem lá um grande patrimônio, né? 10% dos ativos sob gestão do banco pertencem aos acionistas, né? E ele tem uma carteira muito grande, muito pulverizada. Nós estamos falando, pega um grande banco aí qualquer, dos grandes bancos brasileiros, tinha lá 2 trilhões em gestão, em ativos sob gestão, 1 trilhão e 800 pertence a terceiros e 200 bilhões pertence aos acionistas, que é o valor que está na bolsa. Certo. Né? Pertence aos acionistas, que é o valor que ou está sendo negociado ou pertence ao grupo de controle, né? Claro, mas é o equity ali. É esse valor que vai suportar os problemas. O FDIC tem estrutura idêntica, né? Só que precisa aprimorar, precisa ter mais responsabilidade. E todos os problemas que aconteceram, às vezes, fora as hipóteses, como a gente falou mesmo da Americanas, que é fraude, aí também acontece fraude em qualquer área, os problemas que aconteceram com o FDIC é porque não tinha essa subordinação. Então, deixa eu te perguntar. Você não tinha essa subordinação num volume elevado e suficiente para suportar a inadimplência, né? Então, assim, a regra do jogo quem está julgando tem que ter dinheiro para levar as porradas, para suportar as porradas e não transmitir isso para o investidor, né? Tem que ter um spread bom, e tem que ter pulverização. Isso é a regra do crédito. Né? Quando você fala que tem que ter só para quem não entende muito, quando você fala que tem que ter um spread bom, só para traduzir para quem não entende muito, o que você quer dizer com esse spread? Não, quando eu falo é o que as agências de rating... Como é que ele vai como é que isso vai proteger o FDIC? O spread é o seguinte, é a taxa de juros. O que as agências de rating chamam de spread adicional é o seguinte, aquilo que você está cobrando acima da taxa de juros. Aí é óbvio que um dos problemas do Brasil se a taxa de juros do Brasil é 13%, um fundo de crédito tinha que cobrar uma taxa de juros de 30% a 40%. Tá. Não tem quem consiga pagar isso. Mas é o que acontece nos fundos bons. Ou seja, você está operando com uma empresa, está comprando uma duplicata, está comprando ativos e cobrando 30%. Por quê? Porque se você cobrar só 13%, a inadimplência vai virar do mesmo jeito. E aí você não vai conseguir. Então você está correndo com um governo que enxuga todo o dinheiro e que não tem responsabilidade. Mas aí, João, você entende? Esse spread você reverte todo para a cota sênior para o cliente final? Ou você guarda uma parte dele para ajudar nesse colchão? Esse era o ponto que eu queria entender. Por que eu te faço a pergunta? Porque se o gestor ficar com o olho grande, ele vai querer repassar tudo para o cliente, para o fundo render mais, mas ele reduz a segurança, a resiliência do fundo. Estamos falando aí, é mais ou menos isso?
Não, pois é, aí no modelo de fundo multimercado de renda fixa, ele é obrigado a repassar tudo, né? Tá. Porque os ativos são precificados ali a valor presente, né? Todos os dias, e então aquilo é imediatamente refletido no valor das cotas. Então, se o cara vai sacar, né, que você faz a precificação, então ele é obrigado a repassar tudo. Tá. Agora, no modelo FDIC, o interessante é isso, é que ele vai criando um colchão ali que vai suportar a parte do spread fica para dentro do fundo. Exatamente, que depois vai ser vai suportar lá o que a gente chama first loss, né? As primeiras perdas. Assim, sempre que tiver uma perda relevante, vai ser suportada ali pela subordinada. Tá. Esse modelo, eu acho que é um modelo que vai fazer com que o mercado bancário no Brasil, que está concentrado, muito concentrado, ele vai renascer na forma de FDIC, pode renascer na forma de FDICs. Ou seja, em vez do sujeito que quer dar um crédito, quer fazer uma operação de crédito, em vez de ele montar um banco, cujo capital mínimo hoje para você montar um banco é 13 milhões, 14 milhões, o capital é exigido mínimo mas acontece que o Banco Central só vai te autorizar se você te mostrar que tem lá uns 50 milhões e mais uns 100 milhões, né? Porque também há muitos anos, há 20 anos, eles não atualizam esse capital mínimo que está na lei. Então, esse capital mínimo hoje já deveria ser 50 milhões, 100 milhões, para você montar um banco, né? Porque é um custo muito grande. Você pode montar estruturas muito mais eficientes dentro de um FDIC, que é um banco. Seria um banco com essa mesma lógica de que esse capital próprio é que vai suportar os problemas, vai suportar as despesas, né, que seria no caso do banco, né? O banco vai ter despesas, vai ter perdas na sua carteira de crédito, então os acionistas têm que ter dinheiro. Se eles querem ficar no negócio, eles precisam ter dinheiro. Os FDICs no futuro, eles vão ser banquinhos. Deixa eu te fazer então uma pergunta, porque isso é importante agora. A nova resolução 75 vai permitir que varejo compre FDIC, né? E também trouxe alguns reforços na parte de governança e divisão de responsabilidades. Você acha que isso vai ser... Aí são duas perguntas. Primeiro, você acha que a entrada do investidor de varejo FDIC vai seguir o caminho que teve o fundo imobiliário de se tornar algo muito popular? Vai. 2, você acha que os FDICs estão preparados para isso? O que eu quero dizer com isso? Você acabou de falar, são como as empresas têm ciclos de vida. E esse aí também falou que gestão de crédito é uma arte, tem que pulverizar não sei o quê. Então também falou que o investidor se assusta, quando vê o prejuízo ele sai correndo. Ou seja, vai entrar varejo, primeira pergunta, vamos alcançar, vamos seguir uma rota meio fundo imobiliário? Segundo, a 175 favorece uma governança maior para que a gente evite histórias ruins ali na frente? Pegando até como exemplo que a gente teve nesse primeiro semestre também, algumas histórias ruins também em FDIC no primeiro semestre? Eu acho a 175 em matéria de risco, ela não melhora a situação. Tá. Até por quê? Só tem um ponto lá que pode ajudar um pouquinho, que é o registro centralizado dos recebíveis. Então isso aí ajuda um pouco, diminui a risco de fraude. Mas o que aconteceu com a 175? Ela deu mais liberdade, né? Ela deu mais liberdade para o gestor, para a criação de fundos, para você inovar, para você fazer. Então, isso significa que a questão toda é essa, né? Se você tem mais liberdade, mais problemas vão surgir. Isso é... Lado bom, lado ruim. É o lado bom, o lado ruim. Claro que você tirando a liberdade, né? Aquela controvérsia dos economistas, né? Mais regulamentação ou menos regulamentação? Se você quiser ter progresso, gente com iniciativa, gente inovando, criando, você tem que dar mais liberdade. Mas mais problemas vão surgir. Agora, se você trava tudo, ótimo. Você não acontece nada, ninguém cresce, não tem liberdade, nada acontece, mas em compensação está tudo sob controle, né? Ninguém faz nada, está tudo sob controle, né? Agora, eu acho que a 175 ela vai vai estimular muito mais a criação de FDIC, no caso do anexo 2 que trata especialmente do FDIC. Isso. Vai facilitar a criação dos FDIC, vai facilitar mais e mais gestoras fazendo fundos de crédito, e aí mais e mais problemas vão surgir. Claro, você deu mais liberdade
e você tirou mais responsabilidade do administrador, do custodiante e jogou para o gestor, né? Que a princípio a barreira de entrada não é muito grande para o gestor. É, né? exatamente o que eu estou dizendo. O gestor, o administrador é uma instituição financeira, então é fiscalizado pelo Banco Central, é mais difícil. Então, no modelo anterior, você dava menos liberdade para o gestor, menos responsabilidade para o gestor, né? Então, o gestor era muito fiscalizado pelo administrador, pelo custodiante ali e tal. Você tinha meio que jogado muita responsabilidade. E o custodiante era sempre um grande banco, e o custodiante e o administrador tem que ser uma instituição financeira, também está na legislação, tem que ser uma instituição financeira, onde teve uma corretora que tem capital mínimo, capital tem fiscalização pelo Banco Central, fiscalização pela CVM. Então, era mais difícil, mais burocrático. Hoje você jogou toda a responsabilidade para o gestor, da carteira e tal. Tá. Como diz um amigo meu que é dono de uma administradora, o administrador virou só um cartorário ali, um carimbador. Não precisa mais ficar, ele não é mais tão responsável, né, antes pela carteira. É claro que isso aí vai gerar mais problemas. Mas aí não teve... Até uma pergunta que eu também não... Porque você tem instituições financeiras ali aptas a fazer FDIC, você tem 90, né? Que pode ser administrador, custodiante de FDIC, né? Mas gestor você tem 1000. Sim. Né? Ou seja, então, e você tem 1000 e mais pulverizado. Mas me fazer uma pergunta que eu também ainda não tive tempo de entender a fundo. Mas ao mesmo tempo você não trouxe quando você trouxe os depositários centrais, você também não acabou trazendo responsabilidade para eles para mitigar um pouco esse risco? Não? Ou você acha que isso não, não vai funcionar? Isso sim. Isso, quando você trouxe o registrador centralizado, isso sim é um fator que diminui o risco. Diminui o risco porque é mais fácil você acompanhar e ter certeza do lastro, né? Então você vai registrar um duplicado, você sabe que existe aquela duplicata, está registrada, você vai um contrato, qualquer papel, qualquer título de crédito vai ter que ser registrado na registradora centralizada, né? E habilitada lá pelo Banco Central. Só que esse não é o problema principal. Tá. Né? O problema principal é a política de investimento, conflitos de interesse que tem ali, que tudo vão ficar hoje muito mais sobre o crivo da gestora. Você tem até a própria gestão do risco, né, você falou. Concentração em ativos, a análise de crédito. Isso não é feito pela registro centralizado, né? A análise de crédito, a concentração, essas questões vão... Né? Isso aí acaba que tudo hoje diminuiu a exigência ali do administrador ficar fiscalizando essas coisas, tudo mais, a documentação, passando mais para as gestoras. O que eu quero dizer é o seguinte: gestoras, você tem um número muito maior de gestoras, não tem tanta uma barreira de entrada, gestoras, você tem gestoras que tem 1 milhão sob gestão, né? Até gestoras que tem Bancos do Brasil, que tem 1,5 trilhão. Isso aí. Né? Então eu acho que, e cada vez estou vendo mais e mais gente montando gestoras, né? Não tem uma barreira tão grande quanto você montar aí uma DTV, uma corretora para poder fazer administração de fundos. Então eu acho que isso aí vai acabar... Você está colocando como um ponto para o regulador ficar olhando aí também, né? Tem que prestar atenção porque tem muita mudança aí, essa mudança pode... Acho que o regulador é isso aí. Vou dar um pouco mais de liberdade, estou vendo que depois eu tiro. Depois aí... Pode ajustar. Se eu tirar muita liberdade também, eu vejo que você mata o negócio, a coisa não funciona. Se eu dou muita liberdade também, os caras começam a fazer muita burrada, né? E agora, do ponto de vista do investidor, para mim, eu vejo as coisas com muita clareza. Eu acho que... a gente está caminhando aqui para o final, então, como é que você vê daqui para frente, então? Você acha que a gente falou aqui que você acha que o FDIC vai ter uma trilha de sucesso como fundo imobiliário, para mais de 1,5 milhão de investidores? Sim e não. Por quê?
O fundo imobiliário, o lastro do fundo imobiliário é um lastro mais sólido mesmo. O fato de você ter um CRI, um imóvel... O fato de você ter um imóvel... então, assim, e o fundo imobiliário, como desde o início já teve muita negociação na Bolsa, a visão do investidor é mais ou menos que é um ativo de Bolsa que tem volatilidade. No FDIC, o investidor não enxerga dessa maneira, porque os ativos são... bem renda fixa mesmo, né? É bem renda fixa. Comprar título com desconto. E o ativo imobiliário também ele tem um comportamento parecido com o ativo na bolsa, quer dizer, desvalorizou o imóvel, mas pode ser que depois volte a subir. Crédito não. Crédito, assim, no Brasil você tem um histórico de recuperação muito ruim de crédito. O cara não pagou, é difícil receber. É muito difícil. Né? Recuperar crédito. A taxa de recuperação de crédito no Brasil é 20%. Né? Você pega num país escandinavo é 98%. Né? Ou seja, se o cara não pagou, você consegue recuperar, porque tem garantia. Né? Aqui a gente brinca que o cara quando é pego no Brasil é um azarado, né? Porque, ninguém... Na verdade, basicamente que de cada 100 BOs que você abre, você não resolve 2, né? Então, o cara que anda pego é um azarado, né, no Brasil. Agora, eu acho que o crédito pode dar rentabilidades superiores, que é muito superior aí o título público, eu acho que a taxa de juros tem que baixar no Brasil, né? E aí o crédito privado vai dar rentabilidades superiores. Existirão muitos fundos que vão ter muito sucesso, que vão conseguir captar muito, né? Nos momentos em que a bolsa estiver ruim, o fundo imobiliário estiver ruim, os fundos de crédito vão bombar aí, vão captar muito, acho que vai ter. Então vai ter, mas vão também surgir muito mais problemas. Fundo quebrando, prejuízos, assim. Mas aí também é do mercado, que você falou, né, João? Precisa passar por isso para o mercado andar também, né? É que nem criança, tem que deixar cair um pouquinho, né? Não vai andar aqui. A diferença, assim, a coisa vai ser mais... vai ser assim, nós temos tantas oportunidades ali, tantos fundos de crédito, né? Que aí você vai ter de tudo. Né? Você vai ter aquele fundo reloginho, seguro, que dá uma rentabilidadezinha boa acima do CDI, da Selic. Você vai ter aquele que não vai quebrar e vai dar uma ótima, uma mega rentabilidade. Vai ter aquele que todo mundo vai acreditar, botar dinheiro e vai quebrar e vai dar um prejuízo gigante. Entendeu? Vai ser parecido com, de certa maneira, com o mercado de bolsa, né? Você bota dinheiro lá, né? Só que quem investe em renda fixa não enxerga, não admite essa volatilidade, esse risco, né? Quando o cara investe num fundo de crédito privado, ele acha que está investindo num título público. Só um título público turbinado, né? Um título público melhorado. CDI mais 5, CDI mais 4, CDI mais 6, ele acha que sempre vai dar aquilo. Então, mas você levantou um ponto aí, João, realmente. No Brasil, a gente tem muita dificuldade, né, de criar um mercado de meio junk bond, meio cheque estressado para... Você vê, né? Tudo que sai de emissão no Brasil, pelo menos as emissões de compra varejo, só sai AAA, AA, essas coisas, né? O cara nem pega para botar para vender alguma coisa que seja um crédito de qualidade um pouco mais baixa. Que dirá ter um produto estruturado para viver de quê? Viver realmente, você compra crédito estressado. Você pode... Mas vai ter. Espero também espero. O que está acontecendo com o mercado de FDIC, vai acontecer com o mercado de FDIC, é o que aconteceu com a mídia. Ou seja, você tinha antes uma mídia centralizada, né? Isso eu tenho falado muito, todo lugar que eu vou, eu falo muito bem. O que era a mídia no Brasil, né? O que era a imprensa no Brasil? Você tinha a Globo, dominava toda a TV aberta, tá? Você tinha a Abril Cultural dominando toda a produção de revistas no Brasil, tal, um pessoalzinho no rádio, e todo o estado você tinha um jornal. 2 jornais no máximo ali concorrendo. Foi Estadão no Brasil, no Rio era Globo, Jornal no Brasil. E o que está acontecendo? A editora Abril já quebrou, né? Os jornais já perderam, já não tem mais assinantes, não tem mais, né? Então
estão definhando. E o pessoal está indo para onde? O pessoal está indo para as plataformas de streaming, né? Tudo. Então, para o e-book. Então, hoje você tem tendência a você ter centenas de plataformas ou milhares de plataformas de streaming. Como você tem Netflix, como você tem YouTube. E dentro dessas plataformas, milhares ou milhões de canais. Então, você saiu de um negócio altamente centralizado para um negócio totalmente pulverizado, né? Então, assim, toda notícia no passado você esperava que viesse da Globo ali, né? Isso aí. Né? Espera da 8h30 para ver o Jornal Nacional. Todo mundo se reunia, a família, para ver o Jornal Nacional, depois assistia a novela. Hoje não, hoje se você chegar na família lá, um tá no YouTube assistindo um negócio, a mulher está lá assistindo a série dela na Netflix, o homem está na sala lá assistindo um canal de economia que ele gosta, está vendo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, e todas as plataformas de streaming. Então você tem uma informação descentralizada, né, distribuída, descentralizada com várias origens. O mercado de crédito também vai ter essa pulverização de iniciativas. Então a gente vai ter 10 mil FDICs e cada FDIC, na verdade, é como se fosse um banco, um pequeno banco. Então o mercado, digamos, de crédito, o mercado bancário, que no Brasil já no passado teve mais de 400 bancos, 500 bancos, aí foi definhando, hoje deve ter uns 120 bancos, sendo que na verdade 5 bancos dominam tudo, 5, 6 bancos dominam tudo. Eu acho que ele vai se pulverizar em 10 mil. Banquinhos, 10 mil iniciativas, mais ou menos o que está acontecendo com a Globo, o que está acontecendo com a mídia centralizada, né? Você duvido esse modelo da Globo, TV aberta, certamente não é sustentável, né? Quer dizer, ela luta lá, tem lá a plataforma dela, Globoplay, né? Mas ela é só uma plataforma concorrendo agora com dezenas, centenas de plataformas. Eu sou assinante de 5, 6 plataformas, fora o YouTube, né? Fora o YouTube que você tem, que eu acompanho lá, 30 canais. Ou seja, são 30 canais, 30, 40, 50 canais, para cada assunto que você quer. Então a coisa é distribuída, passou a ser uma coisa distribuída, para o bem ou para o mal. Né? Para o bem ou para o mal. Certo, né? No caso do crédito, tem um lado do bem, que você vai ter mais crédito especializado, mais rapidez na concessão do crédito, mas vai ter uma série de vantagens, mas também vai ter uns desastres, que vai ter fundo quebrando e tal, por quê? Porque você já não tem aquela estrutura, né? Quer dizer, se você... vou te dar um exemplo. Eu posso acompanhar um canal de streaming hoje, né? Sim. Que de repente um belo dia você entra no canal e o cara, parei, desisti, não tô mais fazendo aquele negócio, ao passo que o Jornal Nacional nunca, religiosamente... Pode até mudar um jeitão, mas durante 40 anos todo mundo sentava e assistia, né? Por quê? Porque é um negócio grande, mais sólido, mais robusto. Agora, aquele canal lá, de repente, que você acompanhava, o cara vai falar... E aí cabe muito ao investidor também ficar de olho, né? Ver quem tem track record, quem não é, quem é a casa que está por trás, tudo isso. Perfeito. Aí vai ficar difícil para o investidor. Daí a importância mesmo de ter assessor, ou do investidor se educar, de entender, né? Não correr risco. Se o cara for realmente, tiver com muito medo... Fica no título público, fica no bancão mesmo, não sai do bancão se o cara tiver muito medo, não se arrisque. Olha, né? Verdade. João, a gente tem que terminar, João. Eu queria saber se a gente não conversou de alguma coisa aqui que você acha importante. Bem, se não conversamos, vamos deixar para outra. Vai deixar para o próximo, tá certo, João. João, falou. Super obrigado aqui pela conversa, foi muito boa mesmo, gente. Mais um episódio de João Peixoto, de Investimento à Beça, com o João Peixoto, que sabe tudo. Vocês viram a aula, né? Valeu, João, obrigado, hein? Que agradeço. Alô, pessoal. Tchau, gente, bye bye.